fortemente, né, alguns dias já que eu estou meditando na palavra do Senhor, e sempre que eu vou meditar na palavra do Senhor, me vem a questão da volta de Jesus. Porque quando a gente acorda, e se todos os dias que nós acordarmos, a gente pensar que Jesus vai voltar agora, transforma a nossa maneira de pensar. Porque a volta do Senhor Jesus é o ápice da alegria de quem é crente. Né? As promessas do Senhor Jesus para nós são muitas, mas a maior de todas é a vida eterna. Então, quando nós cremos que Jesus está voltando e nós nos preparamos para esse momento, tudo muda na nossa vida. Aquele momento que você está passando difícil vai se tornar tão leve, porque quando você olha para a eternidade, você fala, nada se compara com o que há de vir. Se você está passando um problema financeiro, você vai pensar, na eternidade não vai ter esse problema. Então este problema é passageiro. Então nós cristãos, quando nós falamos sobre a volta de Jesus, nós não podemos ficar aterrorizados. É uma alegria. É o ápice da palavra de Deus para nós. É o cumprimento da carreira cristã. Né? Então a volta do Senhor Jesus é algo que tem que te deixar feliz. Se nós olharmos, por exemplo, para a igreja de Atos dos Apóstolos, todos os dias eles achavam que Jesus ia voltar. Quando nós olhamos, por exemplo, a gente está estudando Atos 1, foi necessário um anjo do Senhor vir para os discípulos para falar, vocês vão ficar parados aí? O Senhor foi para os céus, mas Ele vai voltar. É hora de se movimentar. É hora de se preparar, é hora de acordar. Da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Mas ainda não é o tempo. Né? Então, como o Fernando falou, existem muitas linhas teológicas que falam, Jesus vai voltar quando? Jesus vai voltar antes da grande tribulação? Não sei se todos conhecem, a grande tribulação é algo que vai acontecer. É algo que se você acha que você está passando por um problema agora, irmão, você não sabe o que é problema. Porque a palavra de Deus diz que na grande tribulação os homens pedirão a morte e não conseguirão morrer. De tão cruel que vai ser o tempo. Então, se nós olharmos para as linhas de teologia, pré-tribulacionismo, o que é isso? Jesus vai voltar antes deste momento da grande tribulação. No meio da grande tribulação, que é o mid-tribulacionismo, Jesus vai voltar então no meio da grande tribulação. Ou Jesus vai voltar após a grande tribulação. A gente vai começar a entrar numa linha teológica que o mais importante a gente está esquecendo. Sabe o que é? Eu estou preparado para a volta de Jesus? Se Jesus voltar antes, voltar no meio, voltar depois, e eu não estiver preparado, o que adiantou? Jesus voltou e eu não subi, irmãos. Então, é saudável essas discussões? Sim. Nos traz conhecimento, né? Nos traz passagens bíblicas que vai defender se é antes, no meio, depois. Mas o mais importante é, você está preparado para a volta de Jesus? Nós estamos preparados. Se a volta de Jesus fosse hoje, você estaria preparado? Ou na sua mente você estaria aterrorizado? Pensando, Senhor, o Senhor não pode voltar hoje. Sabe o que eu já ouvi, irmãos? Uma irmãzinha fala assim, não, Jesus não pode voltar porque eu preciso casar antes. Jesus não pode voltar porque o meu sonho é ter uma casa. Irmãos, Senhor Jesus tem preparado para você o que o coração não sentiu, olhos nunca viram. Nós nem temos ideia o que está preparado para nós nos céus. Se você acha que a sua casa dos sonhos aqui é boa, você imagine ficar na glória com Deus para a eternidade. O que é uma casa, um carro, um trabalho? Não é nada. Então, a pergunta que eu faço hoje é, você está preparado para a volta de Jesus? E é sobre isso que nós vamos falar. Abram a Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 35. A gente vai ler Lucas, capítulo 12, versículos 35 ao 40. Amém? Hoje, Deus vai mudar a nossa história. Eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou esperar os irmãos encontrarem para a gente fazer a leitura juntos. Aleluia, Jesus. Amém?
Todos encontraram? Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, versículo 35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse assaltada. Amém? Irmãos, meditem nessa palavra. Essa palavra ela é muito poderosa, porque a mensagem principal da palavra é falar sobre preparação. A mensagem principal da palavra é um Senhor que foi, mas que voltará. E quando ele vai voltar, ele não pode encontrar os seus servos dormindo. Ele vai bater na porta e os seus servos têm que abrir a porta imediatamente. Ele está falando que este servo ele não pode estar com falta de atenção. E mais, ele está falando que nós precisamos estar prontos para servir. Então a palavra está falando sobre preparação. Preparação. Essa é a mensagem de Jesus para nós nesta noite. Mas antes de entrar na questão da preparação, eu quero que vocês entendam algumas coisas. Jesus, quando ele estava próximo da sua partida, existe um sermão chamado sermão escatológico. Jesus ele escreveu esse sermão escatológico no momento na qual ele, falando do fim dos tempos, os discípulos perguntam assim: mas mestre, Rabi, quando acontecerão essas coisas? Quando que vai ser a sua volta? Quando que vai ser o fim dos tempos? E Jesus então começa a falar em 3 principais livros, que é Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, ele começa a falar sobre alguns sinais que antecederiam a sua volta. E para que são esses sinais? É para a gente ficar desesperado? É para a gente entrar dentro de uma caverna e não sair nunca mais? Não. É para a gente... Irmãos, isso acontece. Pessoas pedindo conta do trabalho para falar: não, Jesus volta este ano. Calma. Todos os sinais bíblicos é para te preparar. Porque a volta do Senhor Jesus, a gente não falou que ela pode ser antes, no meio, depois. Entenda uma coisa. E eu não quero desejar maldição para ninguém. Mas como o Fernando falou, hoje pode ser o último dia que você está ouvindo essa palavra. E para você é a volta de Jesus. O ser humano não está enxergando que a vida está nas mãos de Deus e que se você sair na rua agora e te dar um infarto, é a volta de Jesus para você. Como nós podemos viver mais 70, 80, 100 anos e Jesus não voltou? Mas qual que é o mais importante? É eu estar preparado. Se eu estou preparado agora, pode haver uma morte física, que eu vou para o céu. Jesus pode voltar daqui 1000 anos, e quando eu morri de forma carnal, eu já estou com o Senhor no paraíso, porque eu estou preparado. Então, eu quero só trazer para vocês alguns sinais que vão te levar à preparação hoje. Não precisam abrir comigo a Bíblia, deixem aberto em Lucas 12, que a gente vai voltar lá, mas olha o que o Senhor escreve em Lucas 21, 9. Quando ouvirem falar de guerras, rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim ainda não virá. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino se levantará contra reino. Abram os olhos espiritual nesta manhã. Está acontecendo rebeliões, guerras, conflitos, nações se levantando contra nações. Quantas foram as vezes que o pastor Fernando falou: vamos orar pelos irmãos lá no Afeganistão, vamos orar por Campinas, vamos orar pelo Brasil. Irmãos, a todo momento, se você abrir agora o G1,
você não vai encontrar lá uma receita de como fazer um bolo, não. Você vai encontrar lá que uma nação se levantou contra a outra e que pessoas estão morrendo, que facções, até mesmo do tráfico, PCC contra Comando Vermelho, estão se matando dentro das cadeias. Pessoas a todo momento estão causando rebelião por qualquer assunto. Se nós falarmos aqui, vamos agora em uma democracia, fazer alguma revolução sadia, passa 2 minutos, vai ter uma baderna e virou uma rebelião. A todos os momentos, se você abrir agora a internet no seu celular, está acontecendo uma guerra. Pessoas estão morrendo. E talvez a pergunta que você faça é, Julião, mas isso sempre aconteceu, cara. Sabe o que Paulo escreve para Timóteo? Que nos fins dos tempos seria como a dor de uma mulher que está em processo de parto. Quem aqui já é mãe e tem filho? Se você perguntar para essas mães hoje como que funciona o processo de parto, ela vai falar assim, que a dor ela vem leve e bem espaçosa. E começa. E essa dor vai diminuindo, o tempo vai diminuindo e a dor vai aumentando. O tempo vai diminuindo e a dor vai aumentando. Então o intervalo das contrações vai diminuindo a tão ponto que a mãe já não aguenta mais de dor. E ela tem que ir para o processo de parto. Sabe o que Paulo estava escrevendo? Guerras sempre aconteceram, rebeliões sempre aconteceram, mas nunca igual hoje. Todas as vezes que nós olhamos na internet ou olhamos na televisão, a gente vai ver que é algo mais rápido de se acontecer e muito mais pessoas morrendo e sofrendo. Então, esta profecia já se cumpriu nos nossos dias. O segundo sinal, Lucas 21:11, a palavra de Deus diz assim, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis, grandes sinais provenientes do céu. Irmãos, sinais naturais. Basta a gente olhar para o momento que nós estamos vivendo de pandemia, que a gente vai ver que a cada ano que passa vem uma pandemia nova. É gripe A, é gripe suína, é zika vírus, é dengue não sei do que. Agora vem a coronavírus e vem o outro tipo de corona. Irmãos, eu não quero desanimar ninguém, mas as coisas não serão fáceis daqui para frente. Vai piorar. A palavra de Deus diz que quando vai chegando o fim dos tempos, as coisas vão piorando, as dores vão aumentando. Mas como o pastor Fernando disse, se nós estamos em Cristo, não importa a tribulação que você vai passar. Você vai passar alegre, porque você está preparado para aquele momento. Você está compreendendo? Irmãos, eu fiz uma pesquisa um bom tempo atrás que diz assim, há 30 anos atrás, tinha um terremoto a cada 10 dias. Eu fui olhar ontem, enquanto eu meditava nessa palavra, e por dia tem mais de 95 terremotos acontecendo. Sinais naturais de que o fim dos tempos está próximo. Como que pode aumentar tantos terremotos assim? Porque a palavra de Deus diz, são os sinais naturais. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes. Quantas pessoas estão passando fome nessa pandemia? Quantas pessoas estão passando fome? A todo momento a gente vê pessoas precisando de recursos, pessoas precisando de alimento. E nós somos a igreja de Cristo, o povo que se reúne para ajudar. Amém? O terceiro sinal é o aumento do pecado. Mateus 24:12. Devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aumentou o pecado, irmãos? Aumentou a maldade do mundo? A iniquidade no coração do ser humano? Irmãos, basta a gente discutir coisas de 10 minutos sobre o que está acontecendo. Esta geração é uma geração que nem preza mais o casamento. Né? A gente estava falando que antigamente, mesmo quando o casamento não dava certo, na época dos nossos pais, dos nossos avós, quando o casamento não dava certo, a honra ainda levava o casamento. Né? Não, eu tive uma palavra de honra. Eu fui receber as mãos da noiva. Né? Eu entrei dentro da casa do meu sogro e pedi ela em casamento, então eu tenho honra. Eu vou manter este casamento mesmo quando a presença de Deus muitas vezes não estava lá. Sabe o que acontece hoje? Tem crente casando e 2 meses depois se separando. Como isso, irmãos? É o aumento do pecado, o aumento da iniquidade.
Né? Esses dias atrás eu chorei tanto. Um jovem de 18 anos entrou numa escola e matou crianças de 2 anos. Pegou um monte de faca, equipamento e começou a matar as crianças. Se você olhar assim, quantos atentados teve hoje? Teve milhares de atentados. Pessoas que entram nos shoppings para se matar, dizendo, eu estou fazendo isso por um Deus. Irmãos, só existe um único Deus e este Deus é amor. Então, quando o apóstolo Paulo ele está escrevendo para Timóteo, ele fala, Timóteo, nos últimos dias, os homens serão arrogantes, presunçosos, amantes de si mesmos. Sabe o que significa isso? Que ele não preza mais o outro. Se para ele está tudo bem, está tudo certo. Mas se para ele tem algum prejuízo, ele já abandona, ele já trata mal, ele é arrogante. Por causa de um crachá ou um cargo na empresa, ele derruba o tapete de um trabalhador, que a sua família vai passar fome. Então, nos últimos tempos, a palavra de Deus diz que o aumento do pecado aumentaria. E nós estamos nesse tempo, nós somos essa geração. E por último, eu não quero se estender nisso, para a gente falar sobre a preparação que é a mensagem. A palavra de Deus diz no livro de Daniel 12:4, mas você, Daniel, feche com um selo as palavras deste livro, que é o tempo do fim. Muitos irão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu trabalho com tecnologia, mas cada um de vocês, se vocês quiserem fazer um robô hoje, basta você colocar no Google. Como que eu desenvolvo um robô? Como que eu faço para criar um drone? Tem tudo lá no Google. YouTube, blogs, qualquer coisa, você não precisa mais aprender com a sua avó. Eu quero fazer uma receita totalmente diferente que eu nunca fiz. Colocou a primeira palavra lá, receita do bolo X, já apareceu a receita. O conhecimento já se multiplicou. E o Senhor falou para Daniel, feche o livro do fim dos tempos, porque quando o conhecimento se multiplicará, está chegando a volta do Senhor. Já se cumpriu, irmãos, nós somos a geração do conhecimento. A geração que procura conhecimento nas coisas mundanas, infelizmente. A geração que pensa que viver a prosperidade é entrar dentro de um coach de prosperidade. Prosperidade para Deus não é a prosperidade que o homem pensa. Prosperidade para Deus, irmãos, é viver cheio do Espírito Santo, dando os frutos do Espírito, sendo feliz dentro da tribulação, não é ter o bolso cheio de dinheiro. Basta a gente olhar para o mancebo rico. Jesus falou para ele, você tem todo o conhecimento da palavra, abandone tudo que você tem, vende os seus bens para o pobre e me siga. Ele se achava próspero. Ele não era próspero. Infelizmente, ele era cego. Então, estes sinais, mediantes aos sinais eminentes da volta do Senhor Jesus, eu refaço a pergunta. Você está preparado para a volta dele? Você está preparado para a volta do Senhor Jesus? Pode ser que ele volte agora, neste segundo, enquanto eu estou falando. E hoje eu quero dar 3 maneiras poderosas de nós nos prepararmos para a volta do Senhor. Vamos voltar lá no texto? Lucas 12. Lucas 12, 35. Deixem esse texto aberto, porque eu quero trazer para vocês, através da palavra de Deus, nesta mensagem de Jesus, 3 formas poderosas de nós nos prepararmos para a volta do Senhor. E a primeira forma, ela já começa no versículo 35. O Senhor, ele diz assim, estejam prontos para servir. A primeira maneira de nos prepararmos para a volta do Senhor é estar prontos para servir. E o que é servir? Servir é estar em serviço de alguém. Estar a trabalho de alguém. Vou dar um exemplo bobo. Quando um garçom vai servir, quem que ele serve? O cliente. Mas a quem ele está prestando serviço? Ao dono do restaurante. Então servir para nós cristãos é servir ao próximo. Mas eu estou em serviço de quem? De Deus.
É necessário compreendermos, irmãos, que nós estamos prestando um serviço nessa terra. E sabe qual que é algo mais precioso que eu vou falar para você hoje? Você nasceu para servir. Você nasceu para servir. O apóstolo Paulo, ele escreve assim à igreja de Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 6. Ele diz assim: Nós, crentes, cristãos, somos criação de Deus em Jesus Cristo para fazermos a boa obra que de antemão nos foi preparada. Sabe o que significa isso? Que antes de você estar no ventre da sua mãe, já tinha uma obra preparada para você. Já tinha um serviço preparado para você. Já tinha um ministério preparado para você. Porque nós somos criação de Deus em Cristo. Lembra quando a última vez eu trouxe uma palavra que eu falei, você não é coincidência do destino? Irmãos, como que um Deus tão poderoso, que deixa uma bola de fogo parada lá no céu para que você não morra de frio e nem um pouquinho mais para baixo para que você não morra de calor, ele ia simplesmente trazer uma pessoa por engano nessa terra? Como, irmãos? Vou dar um exemplo, por exemplo, do Oswaldo, que conhece muito de matemática, né, que é o contador. Irmãos, não sei se todos conhecem uma fórmula chamada Fibonacci. Fibonacci é a matemática exata, e em tudo tem essa matemática exata. Na sua mão, na sua orelha, no seu corpo, né, numa borboleta, numa lagarta, em tudo tem Fibonacci, ou seja, tudo foi preparado por Deus de forma perfeita. Você não está aqui por engano, você nasceu para servir ao ministério. E quando você está prestando um serviço, eu quero te trazer uma coisa que pode mudar a sua forma de pensar. Existe uma diferença entre chamado e vocação. Talvez você pense, não, mas como que eu vou servir a Deus sendo que eu não sou um pastor? Como que eu vou servir a Deus sendo que eu não sou um evangelista? Eu não tenho o dom de ensinar as crianças. Eu não nasci com a voz para cantar aqui na frente. Eu não sei tocar instrumento. Irmãos, isto é vocação. Servir a Deus, todos nós somos chamados para servir. Se você vai servir a Deus parando ali na frente falando, irmãos, estacione aqui. Julião, posso trocar a água ali? Posso colocar o copo ali? Isso é servir ao ministério. Agora, existem maneiras e maneiras de servir ao Senhor. Como, por exemplo, o Fernando serve como pastor. É o chamado dele. Eu estou servindo hoje como evangelista. Você está servindo hoje, o pessoal do louvor, aqui, como levita. As irmãs estão servindo hoje, dando ensino para as crianças. Cada um tem uma vocação. E sabe o que é mais interessante? Que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, ele compara o servir e o corpo da igreja como membros de um corpo. Então o que ele fala? Que o pastor da igreja, ele é uma mão. Que o evangelista é uma perna. Que a irmãzinha que está lá ensinando as crianças é a voz. Que você que está aí hoje pode ser a orelha. Se todos vocês hoje fossem só olhos, como que vocês estariam ouvindo essa palavra? Então, irmãos, todos nós temos que servir ao Senhor, e a vocação Deus vai colocar no seu coração qual é. Mas não deixe de servir a Deus porque você ainda não encontrou a sua vocação. Servir a Deus nos gera preparação, porque todas as vezes que nós servimos a Deus, nós teremos lutas, nós teremos opressões, e tudo isso vai gerar em nós o quê? Um caráter aprovado. Vai gerando em nós uma preparação. Eu sirvo ao Senhor e estou preparado para a volta dEle. Eu sirvo ao meu próximo e estou me preparando para a volta do Senhor. E aquilo que era difícil e era um peso, se torna agora leve e momentâneo. Porque quando o Senhor voltar, tudo isso acabou. Toda a dor, todo o cansaço, todo o peso vai ficar nessa terra. Amém? Eu trago um exemplo, irmãos, para a gente concluir a questão do serviço, que é a vida de Noé. Noé serviu em uma geração igualzinha a nossa. Quando a humanidade se multiplicou, o pecado aumentou tanto que Deus chegou num determinado momento que Ele falou, não dá mais. Tudo aquilo que eu construí, eu vou destruir.
Tudo aquilo que eu criei, eu vou mandar um dilúvio agora e eu vou exterminar todos os seres humanos, toda a criação, todo animal, todas as montanhas, tudo vai acabar. Mas, no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração com falta de integridade, uma geração adúltera, uma geração mau, pecadora, existia um homem chamado Noé, que era temente ao Senhor, tinha uma família, prezava pela sua família e ele era justo. Não se deixava contaminar pelas coisas daquele tempo. E Deus olhou então para ele, viu em Noé graça e falou: Noé, estou te dando um serviço. E deu para Noé um serviço: constrói uma arca. Irmãos, para pensar se Deus chega hoje para você e fala assim: ó, irmão Jé, você precisa construir um transatlântico hoje. Como que você faria isso? Mas Noé entendeu o propósito dele. Noé entendeu o propósito. Ele tinha os olhos tementes ao Senhor. E quando o Senhor pede algo para nós, nós temos que fazer com temor, mesmo quando nós não encontramos a solução lá na frente de como fazer. Porque se nós damos o primeiro passo de servir, o Senhor nos capacita para concluir a obra. Então Noé, na sua geração, ele foi e serviu ao Senhor. Noé tinha por volta, irmãos, de 500 anos de idade. A terra nunca tinha chovido e Deus falou para ele: faça uma arca. Ele poderia falar assim: Senhor, que jeito? Vou fazer uma arca para quê? Todo mundo vai olhar e falar: você é louco? Nunca choveu, como que você vai criar um barco desse tamanho aí, um transatlântico? Mas Noé não deu ouvidos para a grande multidão. Você não pode dar ouvido para o que as pessoas estão falando. Às vezes você é chamado para uma obra e a multidão te fala coisas contrárias e você vai com a multidão. Noé não se importou com aquilo que eles falaram. Noé foi, construiu a arca da forma que o Senhor o capacitou, e quando veio o fim dos tempos, porque a palavra de Deus ela é fiel e ela vai se cumprir, quando veio o dilúvio, Noé estava preparado e habitando dentro da arca. Eu refaço a pergunta: você está servindo ao Senhor hoje? Você está se preparando para a volta do Senhor? Porque o Senhor Jesus disse que a volta dele seria como nos dias de Noé, que ele vai voltar e vai pegar muitos de surpresa. Pessoas estão comendo, bebendo, não estão se importando para a obra do Senhor. Você está servindo ao Senhor hoje? Porque se você estiver servindo ao Senhor, você entrará dentro da arca, você será arrebatado e você não ficará aqui. Amém? Estão compreendendo, irmãos? Aleluia! Então nós precisamos servir ao Senhor. Se você não está servindo ao Senhor, comece a servir hoje. Ah, irmão, eu não sei como. O Júlio está aqui, o pastor está aqui, os líderes estão aqui. Nos procure. Tem muita coisa para a gente fazer na obra do Senhor. O que nós não podemos é deixar de servir. Amém? A segunda maneira de nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus, ela continua no primeiro versículo. Estejam prontos para servir, é o que nós falamos, e conservem acesas as vossas candeias. O que é conservar acesas as vossas candeias? Candeia é um recipiente. Candeia é o que nós conhecemos hoje como uma lamparina. E eu quero trazer algo para vocês. O Senhor está falando: mantenham acesas as vossas candeias. Nós não podemos olhar para o texto de forma física e falar: então eu tenho que andar e ir para a rua, ou chegar aqui no templo com uma lamparina acesa 24 horas, e que todo dia antes de dormir eu vou derramar um óleo lá para que ela não se apague. De forma física seria isso, mas de forma espiritual tem um segredo aqui. Quem representa o óleo na Bíblia? O Espírito Santo de Deus. E onde que habita o Espírito Santo de Deus? Dentro de cada um de nós. Então a palavra está falando: mantenha acesa o Espírito Santo dentro de você. Se você deixar o Espírito Santo em você apagar, você não se prepara para a volta do Senhor Jesus.
O fogo é representado na Bíblia também como o Espírito Santo. Lembram? Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, como que desceu o Espírito Santo no povo? Como línguas de fogo. Então o Espírito Santo é representado pelo óleo e pelo fogo. E você é a candeia. Você é a lamparina. Você não pode deixar o Espírito Santo apagar dentro de você. Irmãos, tem crente que não compreendeu ainda. Se nós somos chamados com a visão, igual o pastor falou, de amar, como que amaremos sem o Espírito Santo? Sendo que o Espírito Santo foi derramado no nosso coração para que nós amássemos como Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 5,5, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Como que você vai ser salvo sem o Espírito Santo? Sendo que o apóstolo Paulo ele escreve em Éfesos capítulo 4, que nós somos selados com o Espírito Santo para o dia da promessa. Quem não tem o Espírito Santo não está selado. Sabe o que é este selo, irmãos? Propriedade de Deus. Se você não está com o Espírito Santo em você, você não é propriedade de Deus ainda. Você tem noção do perigo que é isso? De ficar longe, de deixar se esfriar, sendo que para sermos propriedades do Senhor e subirmos até o céu, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos caminhar com este fogo. E outra, irmãos, muitas pessoas têm nos procurado neste tempo para falar: eu estou angustiado, eu estou com falta de alegria, eu não tenho mais domínio sobre as minhas atitudes, sobre as minhas situações, eu não sou alegre. Quer um segredo? Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não tem lei. As pessoas estão procurando ser alegres em quê? No dinheiro, no bem material. O Senhor Jesus escrevendo no Sermão do Monte, Mateus 5, ele fala: felizes os pobres de espírito, ou seja, os que dependem do Espírito Santo. Se você depende do Espírito Santo, o Espírito Santo vai gerar em você fruto. E sabe que fruto é esse, irmãos? O amor que você não está dando, a alegria que não está te deixando alegre, a mansidão com que você não tem tratado a esposa na sua casa, a paciência que você não tem tido com os seus filhos, a paciência que você não tem tido no trabalho. O segredo, irmãos, e não existe outro, é estar cheio do Espírito Santo. Se você buscar o Espírito Santo como um homem procura o ouro e a prata, você vai encontrar. Porque a palavra de Deus ela diz assim, no livro de Lucas, não lembro o capítulo, que quando um homem, sendo mau, o teu filho pede para você pão, você não dá para ele uma pedra, você não dá para ele um escorpião, você dá para ele o pão. Quem dirás Deus, que é amor, quando você pedir para Ele o Espírito Santo de Deus, Ele vai te dar. Se você buscar o Espírito Santo de Deus, como quem busca a pedra mais preciosa que existe, você vai encontrar. Mas infelizmente tem gente que está buscando outras coisas, outras maneiras de ser feliz. Um grande exemplo que eu trago sobre o tema de estarmos cheios com o Espírito Santo, não precisam abrir também, mas está lá em Mateus 25, versículo 1. Todos já ouviram a parábola das 10 virgens? A parábola das 10 virgens, ela diz assim, 10 crentes. Virgens aponta na Bíblia para 10 cristãos. Por quê? Porque estas virgens estavam esperando quem? O noivo. Quem que é o noivo? Jesus. Então 10 virgens estavam esperando o noivo. E aconteceu que estas virgens dormiram. E 5 destas virgens tinham as suas candeias acesas. E elas eram consideradas na palavra como prudentes, sensatas, inteligentes. 5 delas estavam com o fogo cheio. E 5 estavam sem o fogo. E a palavra de Deus as considera como loucas, insensatas. Então, o texto de Mateus 25, ele vai discorrendo e a palavra de Deus diz que certa noite, quando todas elas estavam dormindo, o noivo apontou e deram um grito. Soou uma trombeta falando, chegou o dia do casamento, chegou a hora,
chegou o momento. É como se nós estivéssemos aqui, o céu estivesse rasgando e o Senhor Jesus vindo nas nuvens. Chegou o grande dia. E todas elas acordaram, todas elas olharam para os céus. E as 5 que tinham os olhos puderam entrar no reino. As outras 5 começaram a ficar desesperadas, porque sem o óleo, sem o azeite, sem o Espírito Santo de Deus, elas não conseguiam entrar. E a porta dos céus estava se fechando. Então ela olha para as outras e fala: me dê um pouco do seu óleo, me dê um pouco do seu fogo, me dê um pouco do seu Espírito. E as que tinham o Espírito falou: é impossível, eu não consigo dividir o que eu tenho com você. É individual, o Espírito Santo está dentro de cada um. E então essas que eram prudentes falou: saia e tente comprar, talvez você consiga comprar. E eu quero falar para vocês, é possível comprar o Espírito Santo? Então, irmão, se nesse dia chegar e você sair para comprar o Espírito Santo, você não vai achar em lugar nenhum. Você pode ter R$1 trilhão na sua conta, você pode ter todos os carros, as casas, você pode vender tudo, você nunca vai conseguir comprar a presença de Deus. Então eu quero fazer novamente a pergunta para você: você está cheio do Espírito Santo nessa manhã? Você tem vivido na presença de Deus, no secreto, na intimidade? Ou você tem deixado as circunstâncias, e qualquer circunstância, te afastar da presença de Deus? Irmãos, eu sei o quanto é difícil as lutas, né? Eu nem quero me colocar no lugar das lutas de cada um, mas nunca se afaste da presença de Deus por causa de qualquer que seja a sua luta. Você está trocando a sua luta pela vida eterna. Você está trocando o momento de dificuldade pela vida eterna. Irmãos, eu reforço mais uma vez: estejam cheios do Espírito Santo. Busquem ao Senhor como quem busca a pedra mais preciosa. Não troquem a intimidade, o fogo do Espírito por nada. Nada. Quem trocar, corre o risco de não entrar para o reino dos céus. Amém? Glória a Deus. E o terceiro, vamos voltar lá. Então a palavra de Deus: estejam prontos para servir e conservem acesas as vossas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo o Senhor encontrar vigiando. A terceira maneira de nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus é vigiar. O que significa vigiar? Vigiar significa estar em atenção, estar pronto, não estar dormindo, estar atento para todas as coisas. Irmão, você já pensou um soldado do exército que foi chamado para ficar numa guarita? E o coronel dele fala assim: ó, estamos em guerra, estamos num período difícil, o inimigo pode nos atacar esta noite, fique vigiando. E este irmão dorme? E este irmão senta, e este irmão perde a atenção, perde o foco? O que vai acontecer se o exército inimigo atacar? Morte. É isso que está acontecendo com o crente que não vigia. A palavra de Deus diz que o inimigo, que é o diabo, está ao nosso derredor, querendo nos devorar. A todo momento ele está olhando a sua vida, esperando uma brecha. Se você dormir, é morte. Morte física? Não. Morte espiritual. Muitas vezes, como consequência, morte física. A gente tem visto, por exemplo, crentes que não vigiam, entram em depressão e tiram a própria vida. Consequência do quê? Não vigiei. Quando veio a primeira batalha, a primeira luta, eu não me posicionei como um soldado de Cristo. Irmãos, eu quero trazer para vocês o seguinte: existem 2 grandes lutas que nós vamos viver com essas lutas até o final das nossas vidas. Seja o Senhor voltando ou seja a morte física. A primeira luta é contra a natureza do pecado em nós. A natureza do pecado, da carne que está em nós.
Essa luta não vai sair de você não, porque você virou crente. Pelo contrário, ela vai aumentar. E a segunda luta é o nosso grande inimigo, que é o diabo. Quando essa natureza que está dentro de você, ela começa a querer sair para fora, irmãos, é uma luta da carne militando contra o espírito. O que significa? Que a todo momento a carne quer gerar o seu fruto. Sabe quais são os frutos da carne? Gálatas 5, 19 e 21. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impurezas, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes desse tipo. Todas as vezes que um sentimento desse começa a brotar para fora, é sua carne querendo gerar fruto. Porque dentro de você, lembra que nós falamos, o que habita dentro de você hoje? O Espírito Santo. Então dentro de nós tem dois leões, o leão da carne e o leão do Espírito. E eles estão a todo momento batalhando, militando, pelejando, para que um seja mais forte que o outro. Aí se nós não vigiarmos, se nós não buscarmos a presença de Deus, se nós não jejuarmos, não orarmos, não virmos para o culto, como algumas pessoas acham, não, eu vou para o culto, mas é para cumprir um protocolo. Se você não vem aqui para ser cheio do Espírito Santo, você chega na sua casa e a primeira coisa que você tem é ciúme da sua esposa. A primeira coisa que você tem dentro do seu trabalho é uma contenda, uma confusão. Você sente ódio no trânsito, porque você não se alimentou do leão do Espírito. O seu leão da carne está gritando ali dentro. E você começa então a gerar frutos da carne. Mas eu vou contar para você o perigo disso tudo. Paulo começa falando sobre as obras da carne e termina falando: eu vos advirto, como antes já tinha advertido, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino dos céus. Vocês estão conseguindo compreender, irmãos? Que isso aqui não é brincadeira, é vida ou morte? Que se você está fortalecendo a sua carne hoje e não o seu espírito, você pode deixar de herdar o reino dos céus quando Jesus voltar? Então a nossa preparação é gerar fruto do Espírito, não é gerar a obra da carne. Ah, Júlio, mas às vezes acontece, desvio de rota. Aconteceu, se coloque na posição de um soldado e pense, eu preciso me fortalecer no Espírito. Se você não se fortalecer no Espírito, você vai cair. O apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Coríntios falando: quem está de pé, cuide para que não caia. Se você está de pé hoje, fortalecido na bênção do Senhor, vigie, esteja sóbrio, continue buscando mais e mais. A queda é tão rápida, irmãos. E sabe por que eu falei que a segunda grande luta é o inimigo? Tem muito crente colocando culpa no inimigo, das coisas que ele está gerando de obras da carne. Mas sabe o que o inimigo faz? Principalmente na vida do crente, ele não entra na sua vida para fazer atitude não, mas ele cria uma distração tão grande para que você alimente todo dia a sua carne. Ele coloca você no Instagram 4 horas no dia, ele coloca você no Facebook para você ficar passando lá 3 horas no dia, ele coloca você preocupado com as suas financeiras, e aí você começa a estudar, e aí você começa a fazer coisas, e você começa a fazer planos, e ele te coloca para fazer cursos para você subir no seu trabalho, e aí ele te coloca dentro de uma festa do trabalho, e aí ele te coloca uma mulher bonita lá na festa do trabalho, e o seu casamento já está indo tão mal. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele colocou os embaraços na sua vida. O inimigo ele fica a todo momento jogando dardo na sua cabeça. Faz isso, se alimente disso, se afaste do Senhor. Ah, aconteceu um conflito com o pastor na igreja, sai do grupo. Ah, aconteceu um probleminha, não ora mais. E tudo isso vai te levando para longe de Deus. E longe de Deus, nós vamos gerar as obras da carne. Amém? Eu quero trazer um grande exemplo de um homem que venceu
dentro da Bíblia e que nós precisamos nos assemelhar a ele, e é Ló. Não sei se todos conhecem a história de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E quando eles se separaram, não quero se estender aqui na história, né, que Abraão foi para um lado e Ló foi para o outro, acontece que Ló, ele vai habitar onde? Em Sodoma e Gomorra. Como que era Sodoma e Gomorra? Era uma geração perversa, cheia de pecado, iniquidade, idolatria, prostituição, imoralidade sexual, brigas, contendas. Ló foi morar lá dentro. Irmãos, não sei se alguém aqui conhece o bairro Itatinga. É como se uma família nossa hoje estivesse morando lá no meio. Drogas, brigas, tráfico. Ló estava morando lá. Mas a palavra de Deus diz que Ló, ele se afligia, ele chorava, ele ficava aflito ao ver a maldade e a iniquidade naquela geração. Então ele não se deixou contaminar, mesmo estando lá no meio. E sabe um exemplo que eu trago para as nossas vidas hoje? Nós estamos no meio dessa geração. Uma geração adúltera, uma geração que não busca a Deus, uma geração incrédula. Mas nós não podemos nos contaminar. Você tem que amar o próximo, mas não ser conivente com o que ele faz. Se o irmão está lá se embriagando, se o irmão está lá brigando, ore pela vida dele, mas não se deixe contaminar. Ló não se deixou contaminar. E olha o que Pedro escreve, mais de 3, 4 mil anos depois. Pedro escreve assim, 2 Pedro 2, 7, 9. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles, todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma, justa, por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Sabe o que Deus fez, irmãos? Arrancou Ló quando veio o fim dos tempos para aquela geração. Deus mandou cair fogo dos céus para aquela geração. E o próprio apóstolo Pedro vai escrever que haverá um momento que cairá fogo dos céus. A terra será consumida. Este exemplo é para a nossa vida hoje. Nós não podemos nos deixar contaminar com a perversidade dessa geração. Nós somos o sal, nós somos a luz, nós temos que dar o equilíbrio. E a pergunta que eu faço é: você tem vigiado? Você tem vigiado? Ou qualquer coisa te tira da presença de Deus, te faz cair, te faz ser inconstante, fica que nem uma montanha russa. Um dia eu estou firme, outro dia eu estou mal. Um dia eu estou firme, outro dia eu estou mal. Irmãos, vigiem. Vigiem no começo. Não deixe esperar a queda para procurar um pastor, para procurar um líder e falar: olha, estou no momento de luta. Se você esperar a queda, é pior. Porque com a queda vem a acusação. E a acusação te faz ir para longe dos líderes, para longe dos grupos, para longe do corpo de Cristo. Você cai, irmãos, o caminho é a destruição. Esteja próximo. Quando começar uma luta na sua vida, quando começar uma provação na sua vida, procure o irmão do lado e fala: vamos orar comigo, vamos vigiar junto, vamos fazer um jejum junto, vamos orar junto. Este é o evangelho da graça que nos capacita, a graça que salva, a graça que é o amor uns pelos outros. Não é a graça que espera o irmão cair para falar: irmão, você está perdoado do seu erro. Se a palavra de Deus diz que nós morremos para o pecado, como que você quer viver numa vida de pecado? Nós morremos, Jesus crucificou o nosso pecado na cruz. Nós precisamos vigiar. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos leva para longe da presença. Então eu pergunto para você nesta manhã: você tem vigiado? Você tem vigiado todos os dias, estado atento, com atenção? Você tem acordado? É tempo de acordar. É tempo de correr, não é tempo de ficar dormindo não, irmãos.
O fim dos tempos está aí, é iminente a volta do Senhor. Amém? Glória a Deus. Né? Então, nós falamos sobre 3 formas de nos prepararmos. A primeira, servindo a Deus. Não deixem de servir ao Senhor. Sirvam ao Senhor com o que você é hoje. Não importa se você não entendeu a sua vocação. Sirva ao Senhor. Porque o galardão, irmãos, vem do Senhor. Paulo lhe escreve aos Colossenses dizendo: sirva como se servisse ao Senhor, porque é o Senhor Jesus que te dará a recompensa. A recompensa vem dos céus. A coroa é a vida eterna. Tá difícil servir o irmão? Tá. Tá difícil amar o irmão? Tá. Mas a recompensa não vem do irmão, não. A recompensa vem do Senhor. E a segunda maneira é estarmos cheios do Espírito Santo. Não deixe o Espírito Santo apagar. Não vai para longe de Deus. Busque a presença. Entre no secreto, ore. Não é religiosidade estarmos aqui todo dia, não, irmão. Sabe o que é? Sobrevivência. Ah, mas é muito cansado. Irmãos, eu prefiro passar um cansaço agora e descansar para a vida eterna. Ou você quer descansar nessa terra caída? Busque a presença de Deus. Já já o descanso está vindo, irmãos. Ó, nossa vida é um sopro. Quem sabe se você vai morrer amanhã? E se todos os seus bens vai ficar para outra pessoa? Você não sabe. Então busque ao Senhor, viva alegre, faça uma família em Cristo, vai almoçar com os irmãos, se divirta. É gostoso se divertir entre crentes. Não tem briga, não tem contenda. Às vezes uns irmãos comem a goiaba do pastor, mas acontece. Amém? Então estejam cheios da presença de Deus. E a terceira que nós falamos, vigiar. Estejam vigilantes. Estejam vigilantes como um soldado que está no meio de uma guerra. Porque queira você ou não, você está na guerra. O inimigo quer te matar. O inimigo quer cortar sua cabeça fora. E se você não vigiar, ele vai conseguir. Porque ele não dorme, ele não descansa, ele não senta. Ele não tira um momento de lazer não, irmãos. Ele quer todo momento destruir a sua vida. Amém?